Olá, minha gente. Eu sou o professor Rinaldo Beltrão e vamos começar agora mais uma aula de matemática do Jabotão Prepara. Hoje a gente vai discutir as questões da apostila no capítulo 5, cujo tema é conjunto dos números racionais, tá? E como sempre acontece, a gente vai começar com a última questão do capítulo 4, que da última aula, que ficou como tarefa de casa para vocês, né? Então vamos lá, o que é que diz? Lembrando que essa questão é uma questão que caiu na prova do IFPE, tá? Caiu no vestibular do IFPE, então a gente precisa ter bastante atenção com ela, certo? Então diz assim, a doutora Judite sempre atende no seu consultório o mesmo número de pacientes, tá? O mesmo número de pacientes, preste atenção, a cada turno de 4 horas de trabalho. Ela percebeu que, gastando em média 25 minutos para atender cada paciente, ela trabalhava 1 hora além do seu expediente. Para que ela atenda o mesmo número de pacientes e cumpra exatamente o horário previsto para cada turno, o atendimento por cada paciente deve durar em média quantos minutos? Então, vê só. Apesar do expediente dela ser de 4 horas, ela sempre, para poder atender aquela quantidade de pacientes, ela trabalhava 1 hora a mais, ou seja, ela trabalhava 5 horas. Tá? A gente vai transformar em minutos, porque como a gente até disse na aula passada, a gente sempre deve trabalhar com a mesma unidade de medida, né? E como você vê que no enunciado do problema, hora fala em horas, hora fala em minutos, então a gente vai deixar tudo em minutos, até porque a resposta, inclusive, também é em minutos. E como a gente sabe que cada hora tem 60 minutos, 5 horas, a gente multiplica 5 vezes 60, então são 300 minutos, certo? Então, ela gasta 300 minutos, 25 minutos por cada paciente, então se a gente dividir 300 por 25, a gente vai descobrir quantos pacientes ela atende, que é a parte mais importante dessa questão. Inclusive eu coloquei aí na apresentação de vermelho, né? Ou seja, quando a gente faz essa operação de divisão, a gente descobre quantos pacientes ela tem. São 12 pacientes, certo? Aí o que acontece? Ela quer atender agora esses 12 pacientes em 4 horas. 4 horas são 240 minutos. Então, para a gente saber quantos minutos ela vai ter que passar com cada paciente para poder ela conseguir atender dentro do expediente dela de 4 horas, a gente pega 240, divide por 12 e a gente chega à conclusão de que ela precisa passar 20 minutos com cada paciente, ou seja, 5 minutos a menos do que ela passa hoje. Tá? E aí a gente chega ao resultado da questão. Resposta letra E, 20 minutos. Ok? Então, a gente resolveu a tarefa de casa da semana passada. Vamos agora para as questões do capítulo 5. Então, a primeira questão está aí. Ó. Veja a reta numérica abaixo. E aí ele pergunta, o número 33,5 está representado pela letra... E aí deixa a interrogaçãozinha, né? Então, vê bem. Vamos tentar colocar os números aí para a gente ver onde é que chega o 33,5. Então, ó, o ponto P que está entre o 30 e o 31... a gente pode chegar logo à conclusão, né, que ele está no meio do caminho, então é 30,5. Logo, com essa informação, a gente chega à conclusão de que cada tracinho ali, cada ponto na reta numérica equivale a 0,5, né? Então, ó, como eu tenho 32,5 ali, ó, o próximo ponto, que seria o ponto R, vai ser 32,5 mais meio, né? Então vai ser 33. E o S vai ser o 33 mais meio, que é justamente 33,5. É o que a gente estava procurando, a resposta da questão 1, letra D, o ponto S, é o ponto que equivale ao número 33,5. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 2. Novamente, a gente vai trabalhar com a reta numérica e os números racionais. Mário pesquisou o preço da gasolina nos postos perto de sua casa e obteve o resultado indicado no quadro abaixo. Então você vê que tem uma tabelinha aí, né? Onde tem o nome do posto e o preço da gasolina embaixo, né? Na época a gasolina era baratinha, né? Hoje está bastante cara. Continuando a questão. Na reta numérica abaixo, ele indicou os pontos correspondentes aos valores de cada posto. Nessa reta, qual o ponto correspondente ao valor do preço da gasolina do posto beta? Tá? Entende? Quer que a gente determine qual é o ponto MNOP, que equivale ao valor do posto beta. Então, ó, se você olhar direitinho, ó, você vai ver que ele marca lá o ponto 2,4 e o ponto 2,6. E aí,
10 tracinhos entre um e outro. Então, 2,4 para 2,6, você andou 0,2. Então, significa que de cada pontinho, cada tracinho ali da reta, a gente está andando 0,02. Então, o primeiro ponto seria 2,42, o outro 2,44, o outro 2,46 e assim por diante. O posto beta, ó, a gasolina custa R$ 2,405 milésimos. Então, significa o seguinte, ó, eu tenho aqui o ponto 2,4, né, que está marcado na reta. A gente já achou também o 2,42, certo? 2,42. Então, eu tenho o 2,4 e o 2,42. Como o valor do posto beta está com 3 casas decimais, é importante que a gente também deixe esses valores com 3 casas decimais, adicionando zero, né? Então, seria 2,400 e o outro 2,420. E aí a gente pode concluir, né, que justamente esse ponto M aí seria o 2,405, que é justamente a resposta da questão 2, ponto M. Ok? É só uma questão da gente estar fazendo a comparação e igualando as casas decimais para poder comparar números decimais. Vamos continuar, né? Questão 3. O tio de Priscila deixou sobre a mesa uma pizza de mussarela cortada em 8 pedaços iguais. Depois de um tempo, observou que alguém tinha comido alguns pedaços, conforme ilustra a figura abaixo, né? Comeram 2 pedacinhos da pizza lá. Ó. Qual é o número que indica a parte da pizza que foi comida em relação ao todo? Então, vê só. Eu tenho a pizza dividida em 8 partes e foram comidas 2 partes, ou seja, a fração 2/8, né? Que a fração a gente monta assim, né? No numerador fica a quantidade de partes que eu peguei, ou que eu tirei, ou que eu comi, no caso 2. E no denominador fica o total de partes que foi dividido a figura, né? E a pizza ali foi dividida em 8 partes. A questão é que essa representação é a representação fracionária. E as respostas estão em números decimais. Então a gente precisa transformar de fração para número decimal. Como é que eu faço isso? Dividindo o numerador pelo denominador. Então eu vou dividir 2 por 8. E alguém pode perguntar, eita, como é que eu vou fazer para dividir 2 por 8 se 2 é menor do que 8? A gente faz assim, ó. Bota um 0 junto do 2, ele fica 20, né? Fica maior do que o 8. E em compensação a gente bota um 0 e uma vírgula aqui no quociente. E aí agora a gente vai dividir 20 por 8. Então, ó, o quociente eu boto 2, né? Eu faço 2 vezes 8 é 16. 20 menos 16 sobra 4. A gente vai continuar fazendo a conta, né? Quando a gente era lá do primário, né, do ensino fundamental 1, a gente, quando chegava aqui, a gente dizia, ah, terminou e o resto foi 4. Mas agora que a gente cresceu, a gente só vai terminar quando o resto for 0, né? Somos brasileiros, não desistimos nunca. Então, vou botar outro 0 aqui, não precisa mais botar 0 nem vírgula lá, basta colocar o 0 aí no 4, 4 virou 40. E aí eu faço, ó, 40 dividido por 8, quantas vezes o 8 para chegar em 40? Aí é 5, né? 5 vezes 8 dá exatamente 40. E aí 40 menos 40, resta 0. Concluímos, então, 2/8 é a mesma coisa que 0,25. Questão 3, a resposta está na letra A. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 4, aí tem um 0 aí, que apareceu aí meio fora de tempo, mas vamos embora. Marcela está confeccionando um cachecol de lã, que será composto de 25 quadrados de mesmo tamanho, porém em cores diferentes. Ao final do dia, ela havia confeccionado 3 quadrados dos 25, né, o que representa a fração 3 sobre 25, ou 3/25 desse cachecol. O número racional na forma decimal que representa essa fração do cachecol que Márcia confeccionou é... Então, o que é que ela quer? Ele quer que a gente transforme, é mais uma questão de transformação de fração em número decimal. No caso, a fração 3 sobre 25. E aí, a gente já aprendeu que para poder transformar uma fração em número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, né? Então, eu vou dividir 3 por 25. É aquela velha história, eita, como é que eu vou dividir 3 que é menor do que 25? A gente bota um 0 aqui no 3, e aí ele vira 30. E ele fica maior do que 25, então a gente já pode dividir. Mas como eu botei esse 0, né? Eu tenho que ter aqui a minha paga. Paga é o quê? Eu botar um 0 e um vírgula no quociente. E agora eu vou fazer 30 dividido por 25.
25 para chegar no 30, a gente multiplica uma vez só, né? Porque 2 vezes 25 já passa de 30, que é 50. Então eu boto 1. Aí eu faço 25 vezes 1 é 25. Subtrai do 30, sobra 5. Não vou parar por aí, né? Já se foi o tempo que tinha resto. Agora a gente vai até o resto for zero. Então o que é que eu boto? Boto mais um zero aqui no 5, ele vira 50. 50, 25 para chegar no 50 é 2 vezes 25, né? Dá exatamente 50. E agora o meu resto vai ser zero. Ou seja, a fração 3/25 equivale ao número decimal 0,12. A resposta está na letra A. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Você sabe que as frações estão presentes no nosso dia a dia, é verdade. Então você pode afirmar que 1/4 de um dia, 1/4 de uma hora, 1/4 de um quilo, 1/4 de um litro e 1/4 de um ano é respectivamente o mesmo que. Então, vê bem, essa fração 1/4 representa que a gente está pegando alguma coisa, está dividida em 4 partes e está pegando uma, ou seja, a gente está dividindo por 4, né? E é isso que a gente vai fazer com cada uma dessas questões. Então, primeiro, 1/4 de um dia em horas, porque se você olhar lá, a primeira resposta está em horas, significa que um dia tem 24 horas, então vai ser 24 dividido por 4. Então, 1/4 de um dia em horas são 6 horas. 1/4 de uma hora em minutos, já que a segunda resposta, você pode ver lá pela resposta está em minutos, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, então vai ser 1/4 de uma hora, vai ser 60 dividido por 4, vai ser 15 minutos. 1/4 de um quilo em gramas, 1 quilo são 1000 gramas, então vai ser 1000 dividido por 4, vai ser 250 gramas. 1/4 de um litro em mililitros, também a gente sabe que 1 litro tem 1000 mililitros, então vai ser 1000 dividido por 4, que é 250 mililitros. E 1/4 de um ano em meses, a gente sabe que um ano tem 12 meses, então vai ser 12 dividido por 4 igual a 3 meses. Logo a resposta vai ser, na letra B, 6 horas, 15 minutos, 250 gramas, 250 mililitros e 3 meses. Vamos para frente, né? Questão 6. Marcos se exercita todos os dias no parque do seu bairro. Ele caminha 2/6 de hora e corre mais 2/3 de hora. Qual o tempo total de atividades físicas que Marcos faz diariamente? Olha logo a marca ali do ETE. Significa que essa questão ela caiu já no vestibular do ETE, tá? E o mais importante, que as provas do ETE, existe um banco de questões que eles se repetem. Então você pode inclusive pegar uma questão igual a essa, quando você for fazer a sua prova, ou bem parecida com essa. Então fique muito ligado. É importante as questões do UFPE, mais importante ainda as questões do ETE, porque você pode se deparar com a questão exatamente igual. Então, para resolver essa questão, a gente precisa somar os 2/6 de hora que ele caminha, mais os 2/3 de hora que ele corre. Para poder fazer essa conta, soma de frações com denominadores diferentes, a gente precisa igualar os denominadores. Como é que eu faço para igualar o denominador? Eu pego a segunda fração aqui, ó, eu multiplico o numerador e o denominador por 2. Quando eu faço isso, ó, o 2, que era o numerador, vezes 2, o numerador passa a ser 4, e o 3 vezes 2 passa a ser 6, certo? E aí eu, em vez de trabalhar com a fração 2/3, eu vou trabalhar com a fração 4/6, que é uma fração equivalente a 2/3. Mas eu faço esse artifício matemático para poder ter uma soma com numeradores iguais, porque tanto na soma como na subtração de fração, a gente tem que ter os denominadores iguais para poder resolver. E agora que eu usei esse artifício, eu posso fazer a conta. Lembrando que 4/6 e 2/3 eles são frações equivalentes, ou seja, são frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Pode observar aí que o espaço verde ele é exatamente do mesmo tamanho do espaço amarelo, né? Onde o amarelo equivale a 4/6 e o verde a 2/3. E aí, para a gente resolver, a gente repete os denominadores e soma o numerador. Então, 2/6 mais 4/6 é igual a 6/6, e 6/6 é igual a 1 unidade. Ou seja, Marcos passa 1 hora fazendo atividade física diariamente. Ok? Vamos agora para a questão 7. José pediu a seus alunos
que resolvesse um problema cujo resultado, após simplificado, era 2/5. Veja no quadro abaixo os resultados encontrados por 4 alunos antes da simplificação. Então, tem os resultados que Caio, Paula, Sara e Túlio encontraram. E o aluno que acertou o problema foi, então, ó, simplificar uma fração é justamente você pegar uma fração e dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, até que ela fique mais simples, né? Ela fique com números menores. Já como a gente sabe que o valor simplificado dela é 2/5, então para tentar descobrir qual é a fração original, a gente tem que fazer o contrário de multiplicar, né? De dividir, que é multiplicar. Então, para começar, Túlio já errou, porque a fração que a gente quer simplificar é 2/5, ou seja, uma fração onde o numerador vai ser menor do que o denominador. Então, nunca a fração original vai ser o contrário, né? Ela vai ser também uma fração desse tipo, que é uma fração própria. Então, o Túlio aí já errou, tá? Mas, ó, se eu pegar 2/5 e multiplicar por 2, eu vou ter uma fração equivalente que é 4/10, né? E por isso aí a gente já vê que Caio errou, porque Caio colocou 4/20 lá, então, ó, já foi. Se eu pegar 2/5 e multiplicar por 3, eu vou chegar a 6/15, né? Que é justamente a resposta de Sara. E aqui a gente já sabe que Sara foi quem acertou. 6/15, se eu simplificar, eu chego à fração de 2/5, né? Que do mesmo jeito que de 2/5 para chegar em 6/15 eu multipliquei por 3, se eu pegar 6/15, dividir o 6 e o 15 por 3, eu vou chegar à fração de 2/5. E aí a gente sabe, né, que também Paula, coitada, errou, né? Deixa eu... Aí. E a resposta vai estar na letra C, né? Sara foi quem acertou essa questão, tá? Vamos para a questão 8. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço do óleo diesel por R$ 1,803 o litro, né? Cada litro tem esse valor. Isso significa que o posto vende óleo diesel a R$ 1,00 e aí, para a gente relembrar como é que funciona mais ou menos a questão, né, das casas decimais, né? Então, a primeira casa, a gente tem todo número decimal, né? Ele tem um número que a característica dele é aparecer a vírgula, ele tem a parte inteira e a parte decimal. A parte decimal, a primeira casa chama décimos, a segunda chama centésimo, a terceira chama milésimos. Então, por exemplo, esse número aí, 1423,589, como ele tem 3 casas decimais, a gente diz que são 589 milésimos. Se a gente for para o problema lá, a nossa solução, que é 1,803, como tem 3 casas decimais, então a gente vai chamar de 803 milésimos. Logo, a resposta vai estar na letra E, 803 milésimos de real. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 9. Colocando-se em ordem crescente os números abaixo, encontra-se. Então eu tenho aí, ó, o x equivale ao número 0,02, o y é 0,2, o w é 0,12, o t é 0,025 e o z é 0,001. Então vê só, minha gente, para a gente comparar números decimais, sobretudo quando a gente está comparando as casas decimais, a gente precisa igualar a quantidade de casas decimais, certo? Então, como eu tenho números que tem um número que tem uma casa decimal, tem 2 números que tem 2 casas decimais e um que tem 3 casas decimais, a gente precisa igualar para que todos os números fiquem com 3 casas decimais, certo? Sem alterar o resultado, a gente vai completar com 0. Então, vai ficar assim, ó. O x vai ficar 0,020, o y vai ficar 0,200, o w 0,120, né? Esses 3 foi que a gente completou as casas decimais, o t e o z não alterou nada, né? E agora fica mais fácil da gente comparar, né? Então a gente vai ver que o menor de todos é o z, que é o 0,001, depois vai ser o x, que é o 0,020, em seguida o t, que é 0,025, o w, que é 0,120, e o y, que é 0,200. E aí a gente vai encontrar a resposta na letra B. Z é menor que x, que é menor que t, que é menor que w, que é menor que y. Quando a gente bota assim, usando os sinais de menor que, significa que a gente quer colocar em ordem crescente. E a ordem crescente vai ser essa aí. Ok? Vamos continuar, né? Questão 10. Resolva a operação abaixo.
Ele quer que a gente encontre o resultado dessa operação. A conta de somar de dois números decimais, 398,3 mais 42,03. Qual é o cuidado que a gente tem na hora de somar números decimais? Que a gente tem que deixar vírgula embaixo de vírgula. Eu acho que vocês já ouviram isso milhões de vezes, né, na vida de vocês. Mas sempre é bom, né? Deixar isso claro, tá certo? Vírgula embaixo de vírgula. Aí ficou um buraquinho ali em algum lugar. O que é que a gente faz? Para não ficar feia a conta, a gente bota zero. Então a gente vai somar 398,30 mais 42,03. Então começando, né? De trás para frente. 0 mais 3 é 3. 3 mais 0 é 3. 8 mais 2 é 10. Sobe 1. 1 mais 9 mais 4 dá 14. Sobe 1 novamente. 1 mais 3 é 4. Então a resposta é 440,33. Certo? A resposta está na letra B. Essa é bem simples, né? Só a gente armar a conta tendo cuidado para deixar vírgula embaixo de vírgula. Essa questão da vírgula vale para a conta de somar, para a conta de subtrair, tá? Multiplicação e divisão, a gente não precisa fazer isso não, tá? A multiplicação a gente pode fazer do jeito que está, né? E a divisão é que tem umas questões que quando aparecer a gente comenta elas, tá? Bem mais específica. Sempre a divisão causando problema para a gente, né? Mas vamos embora. Questão 11. Resolva a expressão abaixo. Então eu tenho 1/3 elevado a 2 menos 4 nonos, tá? Eu vou ter que resolver essa expressão aí, tá? Lembrando que a gente precisa obedecer a ordem, né? Das operações, que a gente até já falou na aula anterior, né? Primeiro eu vou fazer potência e raiz quadrada, depois multiplicação e divisão, e por último soma e subtração. No caso aqui eu tenho uma potenciação e uma subtração, então primeiro eu preciso fazer a potenciação e depois eu faço a subtração, certo? Então tá aí a operação, né? Aí vamos pensar um pouquinho sobre esse 1/3 elevado a 2, né? 1/3 ao quadrado, tá? Um número elevado a 2 é um número multiplicado por ele mesmo, certo? Isso vale para qualquer número, pode ser um número natural, pode ser um número decimal, até uma letra. Se for elevado ao expoente 2, é ele multiplicado por ele mesmo. E vale para a fração também, claro, né? Então, 1/3 elevado a 2, na verdade, é o quê? É 1/3 vezes 1/3, certo? Então, eu vou multiplicar 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. E como é que eu faço a multiplicação de fração? É bem fácil, né? É só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ó, 1/3 vezes 1/3, eu faço 1 vezes 1, os dois numeradores dá 1, e os denominadores 3 vezes 3 é 9. Então, 1/3 elevado a 2 é igual a 1 nono, certo? Então, vamos voltar lá para a nossa operação, né? Então, no lugar de 1/3 elevado a 2 vai ficar 1 nono, né? E aí fica 1 nono menos 4 nonos. Agora eu tenho uma subtração de frações. Preciso olhar se os denominadores são iguais, porque eu só posso fazer subtração de fração com os denominadores iguais. Mas aí já está igual, né? Tanto a primeira fração do denominador é 9, como na segunda também é 9. Então ficou fácil. Repete o denominador e faz a operação dos numeradores. 1 menos 4, eu tenho 1. Perdi 4, eu tirou 4, eu vou ficar devendo 3, né? Menos 3 sobre 9. E aí na fração, quando eu tenho o numerador ou o denominador negativo, a fração ela fica negativa. Então a resposta vai ser menos 3 nonos, que está na letra D. Certo? Vamos para frente. Questão 12. O valor da expressão é, quando você vê uma expressão dessa, com uma raiz dentro de outra raiz quadrada, você bate logo o desespero, né? Mas a gente não precisa se desesperar, porque a questão é fácil. É só assusta, mas não tem bicho de 7 cabeças, não. Esse tipo de operação a gente vai resolver ela de dentro para fora, tá? Então, ó, tá aí, ó, raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 25, sendo que a raiz quadrada de 25 está dentro da raiz. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, quanto é a raiz quadrada de 25? Então, a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Aí eu volto lá para a minha conta, e no lugar da raiz quadrada de 25, eu vou colocar 5. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 4 mais 5. 4 mais 5 é 9. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 9, que é 3. Está vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças? É só a gente ter um pouquinho de calma
e usar aquilo que a gente sabe, né? Então a resposta da questão 12, letra D, essa expressão aí, o resultado dela é 3. Beleza? Vamos embora para frente, que já está chegando no fim. Ó. Questão número 13. Opa! Apareceu aí a logomarca do Instituto Federal de Pernambuco, ou seja, essa questão já caiu na prova do IFPE, então a gente precisa ter atenção com ela, né? Então, vê bem. Lourdes tem uma quitanda na Feira de Frutas e Verduras da cidade de Barreiros, que é uma cidade que fica aqui na Zona da Mata, né? O valor de 10 bananas equivale ao de 2 abacaxis. E o preço de 10 abacaxis é o mesmo que o de 15 mangas. Se o preço de uma manga é R$ 1,50, qual é o preço de uma banana? Essa questão é para deixar a pessoa maluca, né? Você olha assim, está nervoso com a prova, e aí vê essa banana misturada com abacaxi, misturada com manga, aí você entra em desespero. Mas não, precisa ter calma e vamos escrever aquilo que as informações que ele está passando para a gente, né? E aí devagarzinho a gente vai conseguir chegar lá no resultado. Então vê só. Primeira coisa que ele diz, ó, que é de onde a gente tem que partir, né? Que o preço da manga é R$ 1,50, certo? Porque, na verdade, ele quer que a gente descubra o preço da banana, a gente tem que ir atrás de um valor. Então, primeira coisa, uma manga é R$ 1,50. Então, beleza. E aí, se uma manga é R$ 1,50, e ele também fala em 15 mangas, eu também posso descobrir quanto é o valor de 15 mangas, né? Ora, se uma manga é R$ 1,50, 15 mangas será 1,50 vezes 15. E aí eu multiplicando 1,50 vezes 15, eu chego ao resultado de R$ 22,50. Ou seja, eu já sei que uma manga é R$ 1,50 e eu já sei também que 15 mangas custam R$ 22,50. O que é que ele diz mais? Ele diz que 10 abacaxis é a mesma coisa que 15 mangas. Então o valor de 10 abacaxis é o mesmo valor de 15 mangas. Então, se 15 mangas custa R$ 22,50, 10 abacaxis também vai custar R$ 22,50. Certo? E aí, ó, se 10 abacaxis custam R$ 22,50, eu tenho como descobrir o valor de um abacaxi. É só pegar R$ 22,50, dividir por 10. E aí eu vou chegar assim, à conclusão de que cada abacaxi vai custar R$ 2,25. E a gente vai, né? Devagarzinho tirando o nó cego dessa questão. E aí, ó, ele fala ainda que 10 bananas são igual a 2 abacaxis. Então, se 10 bananas são iguais a 2 abacaxis e cada abacaxi custa R$ 2,25, se eu fizer 2 vezes R$ 2,25, eu descubro o preço de 10 bananas. Então, 10 bananas vai ser igual a 2 vezes R$ 2,25, que é o preço de cada abacaxi, que vai dar R$ 4,50. 10 bananas, R$ 4,50. E ora, se 10 bananas custam R$ 4,50, eu consigo descobrir o preço de cada banana. É só pegar 4,50 e dividir por 10. E aí a gente chega ao resultado. Eu estou aqui na frente da tela. 4,50 dividido por 10 é igual a 0,45. Ou seja, depois de fazer algumas comparações, umas continhas de multiplicar besta, aí a gente chega ao resultado de que o valor de cada banana é 45 centavos. Então, esse tipo de questão, onde começa a tentar misturar os problemas, a gente ter calma, respirar um pouquinho e fazer aquilo que a gente sabe. Tá certo? Vamos embora para frente. Questão 14. Opa, caiu de novo na prova do IFPE. Então precisa ter atenção com essa questão. Wagner tenta economizar dinheiro, mas a verdade é que ele gasta quase tudo que tem em lanches. Acho que ele é comilão, assim, feito eu, né? Certa vez ele comprou 2 hambúrgueres, 5 coxinhas e 3 sucos. Tudo no mesmo dia, gastando R$ 29,40. Ele estava com fome, viu? Se cada hambúrguer custou R$ 4,50 e cada suco custou R$ 2,80, qual era o preço de cada coxinha comprada? Então vamos lá. Ele comprou 2 hambúrgueres, 5 coxinhas e 3 sucos. Gastou R$ 29,40. Cada hambúrguer é R$ 4,50. Ele comprou 2, né? Então 2 vezes R$ 4,50. A coxinha que a gente não sabe o valor de cada coxinha. Então a gente vai representar pela letra X. Então 5 vezes X é o valor da coxinha.
E o sulco é 2,80, então 3 vezes 2,80. Eu tenho a equação do primeiro grau. 2 vezes 4,50 é 9, 5 vezes x é 5x, 3 vezes 2,80 é 8,40. Tudo isso dá 29,40. Então vamos armar a equação. Fica 9 mais 5x mais 8,40 igual a 29,40. Vamos isolar o x, né? Então vai ficar 5x igual a 29,40 menos 9 menos 8,40. Isso aí tudinho vai dar 12, então vai ficar 5x igual a 12, e aí o valor de x é 12 dividido por 5, 2,4. Ou seja, o valor da coxinha, a resposta está na letra A, R$ 2,40. Ok? Vamos para a última questão, hein? A professora de Paulo pediu-lhe que resolvesse a seguinte expressão. 0,2 mais 0,8 ao quadrado, mais, abre parênteses, 0,25 mais 2,75, fecha parênteses, dividido por 3. O resultado dessa expressão encontrado por Paulo é igual a tarefa de casa, tá? Essa questão você vai tentar resolver aí durante a semana e na próxima aula a gente vai começar justamente resolvendo ela. Ok, minha gente? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra, né, na próxima aula para resolver essa questão e as outras questões do capítulo 6, tá? Fiquem com Deus e até lá. Tchau.